E o poder de barganha dos fornecedores? Os fornecedores, aparentemente, a gente despreza falando assim, como nós somos os clientes, o fornecedor tem que fazer o que eu quero, eu tenho mais poder porque eu sou o cliente. Isso, de novo, pode não ser o correto. Os fornecedores de matéria-prima, de componentes, de serviços, eles podem ser uma fonte de poder, eles podem ser bem mais fortes que a gente. Eles podem se recusar a trabalhar com a nossa empresa. Eles podem cobrar preços elevados porque eles são os únicos que têm aquele recurso. Se a gente pensar numa empresa que trabalha que o fornecedor é um monopólio, eu não tenho outra alternativa a não ser aquele. Se eu fizer uma franquia e o franqueador que me fornece todo o produto que eu tenho que usar, né? Um fornecedor que é muito poderoso, está ali em contrato. Ter grau de diferenciação nos insumos. Então, as outras empresas fornecedoras têm um produto ou bem mais caro, porque é bem melhor, ou o contrário. É um produto de baixíssima qualidade que não tem condições para a minha estratégia de negócio. Alto custo em relação ao preço de venda do produto. Quer dizer, aquele fornecedor ele detém 80% dos componentes que eu vou fornecer para o meu cliente. E também a ameaça de transmitir integração dos fornecedores em relação à ameaça de integração por outras empresas. Então essa questão da integração, né, da cadeia de suprimentos, ela é um problema que tem que ser administrado do ponto de vista do fornecedor. E quando é que é manifestada essa questão do poder? Se os preços sobem sistematicamente, né, o fornecedor simplesmente manda a nova tabela, às vezes até com data retroativa, é um bom indicativo de que ele tem muito poder. Eles atrasam as entregas ou exigem maiores prazos de entrega. Né? Se você tem essa constância, indica que tem algum problema, que ele é muito poderoso, ou pelo menos que ele está te desprezando. Impõe menores prazos para pagamento, pagamento só à vista, ou curtíssimo prazo. Redução na qualidade de produtos ou serviços. Se aquele mercado só tem é um monopólio ou pelo menos um oligopólio, ele não precisa ser eficiente, ele não precisa ter uma boa qualidade. Poucos clientes e também clientes pulverizados, quer dizer, são poucos fornecedores e tem muitos clientes atendendo. Se você deixar de comprar dele, não vai fazer muita diferença. Não tem produto substitutivo, ou pelo menos tem poucos produtos substitutivos. Se a sua empresa não é um cliente importante, ou é um insumo importante para o seu negócio. A gente já falou agora há pouco, né? A matéria-prima é fundamental, tanto em quantidade quanto em qualidade para o seu negócio. E os produtos são diferenciados ou criam custos de mudança. Muitas vezes a gente tem um produto que a gente utiliza relacionado com uma máquina, que o próprio fornecedor nos impõe. Se eu mudar o fornecedor, eu tenho que mudar a máquina também. Às vezes isso está até em contrato, ou às vezes pela adaptação do produto às ferramentas daquele equipamento. Então isso tudo tem que ser avaliado. E os clientes? Poder de barganha dos clientes ou dos consumidores também. Um cliente, apesar de ser uma coisa que a gente imagina que eu possa administrar bem os meus clientes, dependendo, por exemplo, se eu tenho uma empresa de consultoria e 80% vem de uma única empresa, de uma grande empresa, eles definem o que eles querem fazer e eu vou ter que no fim seguir, né? Senão eu perco 80% do meu faturamento. Então quando é que ele se manifesta? Quando eles forçam nossos preços para baixo. No caso da consultoria, eles falam, ó, eu vou pagar R$50 por hora de consultoria, mas eu estou cobrando 100. Se quiser isso, senão você fica sem serviço. O comprador, ele tem muita informação, ele tem privilégio na informação. A gente falou agora há pouco da simetria informacional. Eles têm poucos custos de mudança, enfrenta poucos custos de mudança.
ele exige uma maior qualidade do produtos e serviços ou requer cada vez mais serviços. Se eu tenho uma necessidade grande desse meu cliente, ele pode me trocar por outro, por exemplo. Coagem maiores prazos para pagamento ou menor prazo de entrega. Se a gente pensar, exatamente o oposto em relação ao fornecedor, né? Como ele está em outra ponta, aí eles querem o quê? Prazo maior, 10 vezes sem juros, né? Ou menor prazo de entrega, entrega em 2 dias, em 3 dias, depende, claro, do produto. Costuma fazer aquela jogada de jogar uma empresa contra a outra para obter o quê? Melhores negócios. Uma concentração exagerada ou compra grandes volumes da nossa empresa. Aquilo que a gente já falou da fatia, se 80% da nossa empresa é representado por esse cliente, é um problema. De novo, né, as compras representam parcela significativa das nossas vendas. Se o produto daquele mercado, eles são padronizados, trocar por um ou por outro dá na mesma, eles não têm uma diferenciação. Se esses clientes têm lucros baixos, se ele tem baixo lucro, o que acontece? Ele pressiona a cadeia que ele poderia estar influenciando, que é exatamente nós que somos os fornecedores dele. Fabricam ou podem fabricar os itens, quer dizer, ele tem condição de não só comprar da gente, mas também dele desenvolver esse mesmo produto, de produzir esse mesmo produto. E o produto não interfere na qualidade dos itens dele, é o contrário do que a gente acabou de falar sobre a questão dos fornecedores. E a ameaça de novos entrantes? A maioria das empresas entram no mercado com o desejo de conseguir uma fatia de um setor e frequentemente recursos substanciais. Caso haja barreiras de entrada que possam dificultar a sua inserção, fica mais difícil a sua fixação no mercado e a ameaça de entrada é pequena. Então, essa questão da ameaça de novos entrantes, eu preciso avaliar. Se eu já estou no mercado, preferencialmente que tenha uma grande dificuldade para se entrar nesse mercado, porque eu já me encontro nela. Se for o contrário, se eu estou fazendo um plano de negócio para entrar nesse mercado, o que eu posso fazer? Eu tenho que procurar mercados em que eu tenha condições de entrar. Então, esse novo entrante seja bem-vindo, ou pelo menos não tenha tantas dificuldades, ou que se adaptem às minhas características. Então, ela é muito ligada a uma coisa chamada barreiras de entrada. Então, quais são as típicas barreiras de entrada? Uma delas são as patentes, né? A patente, o que é uma propriedade temporária de uma inovação, de uma invenção, se direitos e tecnologias complexas ou proprietários. Se eu quiser entrar no mercado, por exemplo, de telefonia celular, eu tenho que ter um domínio de uma tecnologia que é a de telefonia celular, que é específica, que é proprietária. Outra questão é o acesso aos canais de distribuição. Muitas vezes eu entro no mercado, tenho um bom produto, mas eu não tenho muito acesso aos canais de distribuição. Ele é exclusivo, por exemplo, de outra empresa. O que acontece? Eu estou excluído do sistema. Outra questão é a diferenciação dos produtos, que pode ser feito através de marca, através de propaganda, através das próprias patentes. Outra coisa, capital, né? Dinheiro. Precisa de muito dinheiro, então isso foge. Políticas governamentais, como regulamentação, subsídios. Então, se eu preciso de subsídios, eu tenho que, às vezes, estar num local específico, ou se eu dependo de um organismo específico, por exemplo, a ANS na área de saúde, a Anatel na área de telefonia, eu preciso comprar uma patente de telefonia 4G, por exemplo. Então, eu dependo do quê? De um órgão governamental. Marcas, publicidade, serviços a cliente. Tudo isso são diferenciais que ajudam ou atrapalham na entrada de novos entrantes. Vantagem absoluta de custo, curva de aprendizagem e economia de escala.
por exemplo, para entrar na indústria automobilística, eu não vou poder fabricar 10 carros, Leocar, não posso fabricar 10 carros. Eu tenho que fabricar o quê? Uma quantidade para ganhar economia de escala. Outra questão é a curva de aprendizagem. Ela é no início, qual é a minha curva de aprendizagem? Nenhuma. Aos poucos eu vou ganhando. Então eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter tempo para chegar a ter essa curva de aprendizagem coerente. E ameaça de produtos substitutivos. A existência de produtos substitutos naquele mercado desempenham funções equivalentes ou parecidas. É uma condição básica para barganha que pode afetar as empresas. Então, o que eu tenho que analisar nos produtos substitutivos? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, qual é o produto substitutivo de um automóvel? A gente poderia, numa primeira instância, pensar numa motocicleta. Poderíamos um pouco mais adiante pensar numa bicicleta, até no tênis ou nas empresas públicas de transporte. Tudo isso são produtos substitutivos e a gente precisa analisar isso para ver se a coisa não fica boa, ou o preço é muito alto, ou eu não tenho a qualidade coerente, se isso vai influenciar. Isso tem a ver com alguns fatores, por exemplo, relação de preço e rendimento. Qual deles tem um maior rendimento? Se a gente pensar em automóvel e bicicleta, a bicicleta confortavelmente vai ter um preço-rendimento melhor. Só que ela tem o quê? Um status, né? Ela tem um nível de diferenciação do produto. As pessoas não andam de bicicleta e deixam de andar de carro por questões só do preço-rendimento, e sim porque a bicicleta, no caso, não tem um status tão grande quanto um automóvel. Outra coisa, a poder de barganha do comprador, do cliente. Então, o cliente ele pode negociar entre os vários produtos substitutivos para ter alguma vantagem. Outra questão, qualidade do produto. Se a gente voltar na bicicleta e no automóvel, se a gente pensar na época de chuva, por exemplo, né? Você está numa bicicleta, você vai ter um problema ali específico de sofrer as intempéries, né? Que uma bicicleta está muito mais atenta. Atendam exatamente as mesmas necessidades do consumidor. Ela pode atender parcialmente e não totalmente. E normalmente elas reduzem as margens da indústria dependendo daquele preço, desempenho ou rendimento que a gente falou agora há pouco.